capítulo 5, versículo 17. Eu vou pedir vocês que leiam em voz alta somente o versículo 17 de 5 de 1 Tessalonicenses. Vou pedir que vocês leiam em voz alta. 1, 2, 3 e chama. Pronto. Só isso aí. Orai sem cessar. Somente este versículo. É um dos versículos menor da Bíblia Sagrada. Um dos menores. Orai sem cessar. Curve a sua cabeça, feche os olhos e diga comigo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, e é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém? Toma o seu assento, por favor. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mais forte, podem glorificar a Jesus. Bem, meus amados, o versículo que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,17 está dizendo: orai sem cessar. Então você já sabe qual será o assunto da mensagem desta noite. Eu quero trazer para vocês algumas regras da oração verdadeira. Diga comigo: algumas regras de quê? Da oração verdadeira. Às vezes nós pensamos, muitas pessoas pensam, pode não ser o seu caso, que a oração pode ser de qualquer maneira, e não é assim. Nós não devemos orar só por orar. É necessário sabermos o que estamos dizendo na oração e de que forma estamos expressando nossas palavras no momento da oração. Quando a Bíblia Sagrada diz: orai sem cessar, devemos entender que não significa que devemos parar com todas as demais obrigações que nós temos e levar a vida só em oração. Não é isso. Ninguém precisa deixar de suas obrigações para viver só orando. Ninguém vai fazer isso, e não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando a Bíblia Sagrada nos orienta dizendo: orai sem cessar, na verdade, a expressão nos ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Não devemos permitir que a nossa atitude e disposição para a oração seja vacilante. Repito. Não devemos permitir que a nossa atitude e disposição para a oração seja vacilante. Foi Paulo quem escreveu aos irmãos da igreja que estava em Tessalônica. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Deus, que estava na cidade de Tessalônica, ele falava da necessidade da vigilância. Ele falava da necessidade da oração. Ele falava da sobriedade e da vida congregacional dos irmãos que estavam na igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo não somente mostra qual deve ser a atitude dos cristãos uns para com os outros, mas também qual deve ser a atitude
interior de cada cristão e como essa atitude deve expressar o seu relacionamento com Deus. Por isso, quando Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, você vai observar que no versículo 16, um versículo acima do que nós lemos, ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí no versículo 17, o versículo do texto em foco, ele diz: orai sem cessar. E no versículo 18, ele está dizendo: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu para os irmãos que estavam na igreja de Tessalônica, orientando aqueles irmãos como deveria ser o seu relacionamento uns para com os outros e os seus relacionamentos com o próprio Deus. Aí ele usa, dentre tantas expressões, além das que eu mencionei, ele usa a expressão que eu peguei para a base da mensagem: orai sem cessar. Feita esta breve introdução, eu quero trazer então algumas regras da oração verdadeira. E a primeira regra da oração verdadeira que eu quero tratar com vocês é que a oração verdadeira, ela é fiel. Ela tem que ser fiel. Diga comigo: fiel. A nossa fidelidade deve fazer parte, ou seja, a nossa oração deve fazer parte da nossa fidelidade a Deus e da fidelidade das nossas expressões diante de Deus. Isso significa dizer que, como a fala de um filho com um pai, deve ser a nossa oração dirigida a Deus. Como um filho fiel ao seu pai, ele chega diante do seu pai com expressões sinceras, assim nós devemos chegar diante de Deus com nossas expressões sinceras e fiel na oração. Quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 15, trata desse assunto. Quando a palavra diz: vós não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, que chamamos Abba Pai. Então nós não recebemos de Deus um espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito de adoção de filhos. Aleluia. Quando nós nos convertemos Glória a Cristo Jesus, deixamos de ser simplesmente criatura e passamos a ser filhos. Quem é filho aqui? Quem é filho de Deus? Levante a mão e glorifique o nome dele. Glórias ao nome de Jesus. Então, como um filho fiel se dirige ao seu pai, assim nós, em nossas orações, devemos nos dirigir a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, a santíssima e bendita palavra de Deus, no Salmos 81, versículo 13 a seguir. Ali, meus amados irmãos, o escritor deste salmo está lembrando um Israel infiel a Deus. E Deus vem ao seu povo escolhido, que ele havia escolhido, que ele havia libertado do Egito, que ele havia tirado das garras de Faraó. Deus vem a este povo e
E Deus mostra que as orações daquele povo, numa certa época, não era respondida por Deus. Aliás, ele nem recebia as orações, porque não havia nelas fidelidade alguma ao Senhor. A palavra diz em Salmos 81, 13, capítulo 81, versículo 13. Olha Deus falando através do escritor dos Salmos: ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Significa dizer que aquele povo não ouviu Deus. Se Israel andasse nos meus caminhos, significa dizer que naquela época Israel não estava andando nos caminhos de Deus. Versículo 14: em breve eu abateria os seus inimigos. Se o meu povo me ouvisse, se o meu povo andasse no meu caminho, se o meu povo fosse fiel, olha só, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E o versículo 16: e eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria-o com o mel saído da rocha. Então Deus está falando: por que eu não pude fazer isso? Porque Israel não me ouviu, porque Israel não andou no meu caminho, porque Israel não estava sendo fiel. Quando nós dirigimos nossas orações obedecendo esta regra, a fidelidade, Deus recolhe a oração, porque ela está sob uma regra, a regra da fidelidade. Ela pode até não ser respondida na hora imediata em que queremos, mas Deus recebe e recolhe, e na hora certa Ele vai enviar a resposta, na hora certa Ele vai enviar a bênção. Glória a Deus. Aleluia, glória. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Segunda regra da oração verdadeira: ela é espiritual. Diga comigo: a oração verdadeira é espiritual. Isto significa dizer que ela deve ser feita na direção do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra está dizendo que o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas. Quando a nossa oração é espiritual, quando a nossa oração está debaixo desta regra, quando ela é feita na direção do Espírito Santo, às vezes nós, em nossas orações, devido aos problemas, às lutas, às dificuldades, às adversidades, às crises, o sofrimento, a gente nem tem palavras para dirigir-se a Deus. Às vezes há pessoas que, diante de tamanho sofrimento, entram na presença de Deus em oração e não tem palavras a não ser chorar. Chora na presença de Deus, e faltam palavras para expressar o seu sofrimento, a sua labuta, suas crises e etc. Nesse caso, quando a sua oração está na direção do Espírito Santo, a palavra está dizendo que o Espírito Santo, ele vem contigo na oração, ele ajuda as suas fraquezas, ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Agora, se a oração ela não está debaixo desta regra, ela não é espiritual, ela não é dirigida
vida na direção do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai interceder por nós, vai interferir em nossa oração, se ela não está sendo feita na direção do Espírito Santo? Mas quando ela é feita na direção do Espírito Santo, é porque ela é espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, a palavra diz: orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. A sua oração precisa ser fiel. Segundo, ela precisa ser espiritual. Terceiro, ela precisa ser submissa à vontade de Deus. A submissão à vontade de Deus é outra regra da oração verdadeira. Qual é o exemplo de que a oração ela deve ser submissa a Deus? O maior exemplo de oração na Bíblia é o próprio Jesus. Jesus vivia em oração. E a oração de Jesus seguia todas essas regras que eu ligeiramente disse e vou dizer. Quando nós lemos Mateus 26, 39, Jesus estava no Getsemane. Ele estava na semana da sua morte, na semana do seu sacrifício. Ia acontecer naquela semana a parte mais crucial da vida de Jesus. Ele ia passar por um sofrimento de tortura que o levaria à morte. Jesus foi para o Getsemane e ali ele orava. Vendo toda a agonia que ele ia passar, 8 dias na frente, ele viu as sessões de torturas que ele ia enfrentar. Ele via a dor daquelas torturas. Ele então ora, e na sua oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Eu estou pronto para obedecer à vontade do Senhor. Aleluia, glória. Bendito é o nome de Jesus. Então veja bem que a oração de Jesus, ele nos deu o exemplo de que a nossa oração deve ser submissa à vontade de Deus. Nunca devemos encostar Deus contra a parede e exigir dele alguma coisa como se ele fosse nosso empregado e fosse obrigado a nos dar aquilo que nós queremos. Desta feita, a oração sua não está obedecendo esta regra, ela não está sendo submissa à vontade divina. Em Salmos 40, versículo 8, o escritor dos Salmos diz: deleito-me em fazer a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14, a palavra diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concede. Então, quando estamos em oração ao Senhor, lembre-se que a nossa oração, ela precisa ser submissa à vontade de Deus. Quarta regra da oração verdadeira: ela é prática sem vaidade. Diga comigo: ela é prática sem o quê? Sem vaidade. Nós não podemos ser vaidosos, entrar em oração diante de Deus
e nesta oração demonstrar toda a nossa vaidade. A nossa oração deve ser prática, sem vaidade. Ela deve expor necessidades práticas e positivas. Uma oração prática sem vaidade, ela expõe necessidades práticas e positivas. Vocês vão entender isso. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Ouça o que diz o pregador em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Afasta de mim a vaidade. É uma oração. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Ouça isso agora, parte B do versículo. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me o pão que me é necessário, para que de fato eu não venha te negar, e faltando-me alguma coisa, eu não venha furtar. Olha que esta oração, ela está sendo prática sem vaidade. Ela está expondo necessidades práticas e positivas. Quando nós estamos aqui nesta campanha Vitória em Tempo de Crise, nós não estamos aqui vaidosamente buscando riqueza. Tem gente que confunde prosperidade com riqueza. Ser próspero não significa ser rico. Buscar a prosperidade não significa buscar riqueza. Quando se fala de uma pessoa rica, fala de uma pessoa com muito dinheiro. Mas quando fala-se de uma pessoa próspera, fala-se de uma pessoa que tem a vida recheada com as bênçãos de Deus, com a provisão de Deus, com a providência de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Outra regra da oração verdadeira, quinta regra. Então a oração verdadeira, primeiro, ela deve ser fiel, ela deve ser espiritual, ela deve ser submissa à vontade de Deus. Em quarto, ela deve ser prática, sem vaidade, expondo necessidades práticas e positivas. E em quinto lugar, a oração verdadeira, ela deve ser penitente. Diga comigo, penitente. Quando falamos de penitência, estamos falando de contrição. E quando falamos de contrição, estamos falando de arrependimento. Estamos falando de culpa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ouça isto, meus amados irmãos. A palavra do Senhor ainda diz, em Miqueias capítulo 7, versículo 18 ao 19: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A Bíblia Sagrada diz outra vez que quem confessa o seu pecado e deixa, alcança o quê? Misericórdia. A oração, ela deve ser penitente, tem que haver contrição. Se a oração, se nela você não fazer a demonstração da sua humildade, da sua culpa, do seu arrependimento, ela se torna apenas em uma oração
que você se auto-justifica. É como a oração do fariseu em Lucas 18:9, que não mostrava culpa, não mostrava penitência, não mostrava contrição. Ele se auto-justificava e dizia: eu não sou como os demais, eu sou justo. Essa oração não pode ser aceita, e não foi aceita por Deus. Mas aquele publicano que bateu no peito e disse: ó Deus, perdoa este pobre pecador, este foi ouvido por Deus. A oração deste foi aceita por Deus, porque tinha penitência, porque tinha contrição, porque ele sentia que era culpado, que não era merecedor de nada, mas ele cria na misericórdia de Deus. Glória. Há pessoas que chegam diante de Deus para fazer a sua oração, já dizendo que é merecedor de tudo, dizendo que merece tudo. É como se Deus, se o Senhor não fizer nada por mim, não fizer o que eu quero, o Senhor é injusto, porque eu sou merecedor disso. Na verdade, nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós precisamos é que Deus tenha misericórdia e nos ajude pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu poder. Aleluia. Sexta regra da oração verdadeira: ela é constante. Diga comigo, ela é constante. Você não pode desistir. Você não pode desanimar de orar ao Senhor, de ser perseverante na oração. Porque Deus não tem bênção para desistentes, Deus tem bênção para perseverantes. Por isso, tudo que o diabo quer é desanimar você. Tudo que o diabo quer é desanimar a igreja, é desencorajar você. Ele quer surtir na nossa mente que não vale a pena orar. Ele quer surtir na nossa mente que não vale a pena vir para a igreja. Ele quer surtir na nossa mente que não vale a pena cultuar a Deus na igreja. Ele quer desanimar você, ele quer desencorajar você, a fim de que você não seja perseverante. Principalmente quando as coisas demoram a acontecer, quando as coisas demoram a engrenar, o diabo começa a soprar no ouvido: cadê o seu Deus? De que vale o seu Deus? De que vale suas orações? O que adianta você estar na igreja? Não adianta nada. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, é mentira de Satanás. Seja perseverante. Vale a pena estar com Deus, vale a pena estar na igreja, vale a pena perseverar, vale a pena. Não abra mão de Jesus, não abra mão da igreja, não abra mão de perseverar na presença de Deus. Aleluia. 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 No capítulo 18 de Lucas, Jesus mostra o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando lemos Efésios capítulo 6, versículo 18, a palavra diz: e orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Quando lemos Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Alegrar na esperança é porque o cristão verdadeiro pode ter no seu coração e deve ter uma esperança viva. Então alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, é porque muitas vezes a tribulação ela perdura por um tempo, e neste mundo nós vivemos debaixo de tribulação, e Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo é ser perseverante.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Glória É a a Deus. palavra de Deus. Seja perseverante em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e perseverando na oração, ele pediu para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Outra vez ele persevera em oração e pediu para que chovesse, o céu se abriu e deu a sua chuva. Aleluia. Glória a Deus. Seja perseverante, porque suas orações Graças a estão Deus. chegando diante Louvado de Deus. seja Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Outra regra da oração verdadeira, ela é feita com fé. Diga comigo, com fé. Essa regra não podia passar em branco. A oração deve ser feita com fé, porque se a fé estiver ausente da oração, então ela está sendo feita debaixo de incredulidade. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, versículo 6, a palavra diz: peça-a, porém, falando de oração, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma oração sem fé, uma oração duvidosa, a Bíblia compara a onda do mar, que é agitada e levada pelo vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando lemos a palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Confiança fala de fé, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sabe o que está dizendo aqui? A oração que é feita com fé, haverá socorro. Haverá socorro da parte de Deus. Aleluia. Haverá socorro da parte de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele vai socorrer você, Ele vai socorrer a sua vida, Ele vai socorrer a sua casa, Ele vai socorrer suas crianças. Se você crê nisso, glorifique forte o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, para encerrar, outra regra da oração verdadeira, ela deve ser direta. Diga comigo, direta. Quando eu estou dizendo que a oração verdadeira é direta, estou dizendo que ela é direta. Significa isso, pastor? Você vai entender. Quando nós lemos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 13 ao 14, Jesus fala assim: e o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. A oração então tem que ser direta, ou seja, no nome direto de Jesus. Não precisa passar por medianeiros ou medianeiras. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por anjos, virgens ou medianeiros. Ela é direta a Jesus Cristo. É em nome dele. É em nome dele. Não é em nome de João. Não é em nome de Pedro. Não é em nome de nenhum dos profetas. Não é em nome de nenhum dos apóstolos. É em nome de
Jesus, tem que ser direta, tem que ser direta, ela tem que seguir direto em nome de Jesus. Não é necessário ajoelhar no pé de santo, ela tem que ser direta. Não há necessidade de ajoelhar diante da Virgem Maria, ela tem que ser direta, não é em nome de Maria. Agora, se você tem esse costume, tudo bem, aí é um problema seu. Eu estou pregando para você o que a Bíblia diz. Maria foi uma serva de Deus. Deus escolheu o ventre dela para que Jesus fosse gerado no ventre dela por obra e graça do Espírito Santo. Uma santa mulher de Deus.